Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui para falar um pouquinho de como foi sair de uma faculdade pública, né, na federal, para EAD particular. Então, eu vou começar me apresentando, tá? Meu nome é Caroline, eu comecei a gravar uns vídeos aqui agora essa semana. Aí, falei, vamos seguir, né? Vamos seguir gravando esses vídeos aí, seja o que Deus quiser. E eu tenho 20 anos. Sou casada já, vou ser mãe e eu vim gravar um pouquinho pra vocês, porque, assim, pra vocês que têm esse pensamento de sair da federal pra EAD, vocês têm uma base de como que é. Então eu vim gravar um pouquinho aqui como foi a minha experiência e como tá sendo, porque eu ainda não terminei o curso, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre as vantagens e as desvantagens de cada curso que eu presenciei, de cada faculdade, né, no caso, da Federal e da EAD, né? E é isso, tá? Eu vou falar um pouquinho e espero que vocês gostem desse vídeo. Então, pessoal, vamos começar falando um pouquinho sobre as vantagens de estudar na Federal. Como todo mundo sabe, né, uma das maiores vantagens da Federal... Ah, esqueci de falar, eu tô fazendo licenciatura em matemática, tá? É um curso muito, pra quem sabe, né, de exatas, é um curso muito complicado. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o curso também, mas aqui a tendência é falar sobre como foi pedir transferência da Federal para particular, EAD. Uma das vantagens, né, como eu estava falando, da Federal é que é uma faculdade pública, né, de graça. E além de ser de graça, ela oferece muitas bolsas de iniciação científica, de estudo, o que ajuda muito os alunos que não têm renda, que não têm tempo de trabalhar, que estudam integral na faculdade. Então ajuda muita gente, sabe? Às vezes as bolsas é de 300 e chega até 700, sabe? Nas faculdades públicas, mas não sei como que é em outras. Eu estudava lá na UFR e era muito boa nessa questão de bolsas assim, sabe? Eu, inclusive, participei de uma bolsa de iniciação científica, o PEPID. Além disso, uma das vantagens da Faculdade Federal é os professores disponíveis que tem, né, para auxiliar a gente. Os professores que explicam a matéria, explicam o conteúdo, enfim, né, a gente tem lá uma base para pedir ajuda, para pedir explicação, para poder aprender mesmo, né. Tô anotando aqui, gente, que eu fiz uma listinha para poder falar com vocês. E também uma coisa muito boa da Faculdade Federal é que na Faculdade Federal a gente tem um contato com os outros alunos. Aí quando tem algum trabalho, alguma coisa que a gente tem muita dúvida, a gente vê com os outros para ver quem entendeu mais, né? Não é assim? Então, para quem faz exatas, então era muito bom ter os alunos lá pra gente ver. Ah, essa resposta é qual? Ah, isso é qual? Ah, não sei o quê. Compartilhamento de conhecimento, né? Então, isso era uma coisa muito boa da Faculdade Federal. Agora eu vou falar um pouquinho das vantagens da faculdade particular EAD que eu faço. Eu estudava na UFR, Universidade Federal de Rondonópolis, e aí eu tive que me mudar. Então eu me mudei para Campo Verde e aí eu comecei a fazer faculdade na Unicesumar, na faculdade Unicesumar EAD. Então, uma das vantagens da faculdade EAD é fazer as atividades no horário que a gente pode, sabe? Para quem trabalha, para quem é mãe, para quem é dona de casa, ajuda bastante, né? Fazer lá no tempo que a gente pode, no horário que a gente tem disponível, né? No meu caso, então, na Federal, eu morava em outra cidade, pegava ônibus quase 1 hora da cidade onde eu morava para chegar na Federal. Então era muito difícil, era muito complicado. E ainda à noite, né? Então pra mim era muito complicado. Então a EAD, essa parte do horário disponível pra mim foi uma coisa muito boa.
Aí também as aulas na faculdade, algumas faculdades, né? Eu não sei, eu tô falando da minha, Unicesumar. As aulas ficam gravadas, então a gente pode assistir quantas vezes a gente quiser. Então, caso a gente não entenda o conteúdo, o que é uma coisa muito boa, né, pra quem faz exatas, porque gravar conteúdo é difícil, viu? Então, a faculdade EAD, nessa parte também, muito boa. Outra coisa também é a disponibilização de livros físicos. Às vezes, gente, na faculdade federal, como é pública, né, não tem a quantidade certa de livros para todo mundo. Então, às vezes faltava, assim. E na de vocês que é federal, às vezes falta também. E pra gente que é de exatas, que às vezes não consegue acompanhar o raciocínio do professor, um livro faz uma ajuda danada, né? A falta do livro físico na federal, para quem faz o curso de exatas, pois é. Já na EAD, a gente ganha muitos livros, sabe? Para cada matéria a gente ganha um livro. Pera aí, gente, que tem alguém ligando, eu desliguei. Um livro para cada matéria, para você ficar com ele. Tem a opção do livro digital, sabe? Mas eu prefiro pedir o livro físico porque aí eu consigo me concentrar mais para estudar. Então eu trouxe aqui para vocês, ó, todos esses livros aqui foi os que eu já ganhei na EAD, o que me ajuda muito a estudar, gente, porque aí eu posso rabiscar no livro. Eu não recomendo rabiscar no livro, sabe? Porque aí você, quando quiser emprestar para alguém, não tá rabiscado e nem rasurado, né? Mas é uma das vantagens do EAD, tá? Talvez outro dia eu volte aqui para falar um pouco desses livros. Então, pessoal, vamos falar agora um pouquinho das desvantagens da faculdade federal e da faculdade particular. Uma das desvantagens era a falta de professor. Para o curso de exatas, que é um curso muito complicado, quase não tinha aluno e também quase não tinha professor. Tinha matéria no meu curso que entrava professor no começo do semestre, saía professor, entrava professor para a mesma matéria, sabe? Às vezes não tinha professor, a gente ficava com aula vaga, sabe? Então, às vezes, para o curso, alguns cursos, né? Falta muito professor na área. E o meu, que era de matemática, faltava bastante, hein? Também a questão do livro físico, para vocês que eu falei. Às vezes não sobra livro físico na faculdade pública, porque o livro, assim, o livro de matemática, para quem reprova, dá para usar várias vezes, né? Aí um pega, não devolve para fazer matéria de novo, o outro pega. E aí, como era poucos livros, não tinha para todo mundo. E eu, como eu disse para vocês, preferi estudar pelo livro. Então, o livro sempre fez uma falta para mim na faculdade federal, né? Ai, gente, eu tô ofegante porque tá muito calor. Na faculdade federal também, às vezes, os cursos, eles são integral. Você entra às 7, sai às 11 ou 10 horas da noite. Então, dependendo dos cursos, né? Aí, então você não tem tempo para trabalhar, não tem tempo para cuidar da casa, não tem tempo para nada. É só estudar e dependendo ainda do curso, chega em casa e tem que estudar ainda mais, né? Não é isso? Então, dependendo do curso, você não tem tempo para nada. Isso é uma desvantagem, né? Porque o aluno tá na faculdade pública, né? Para poder já não gastar. E ele precisa ter uma renda, né? O aluno, alguns alunos, né? Então, essa parte é muito complicada, é uma desvantagem também. Sem tempo para trabalho, sem tempo para cuidar da casa, né? Quem é mãe já é complicado. Quem precisa do trabalho também para ajudar a família, para ajudar a se sustentar, é uma desvantagem. E também, gente, uma desvantagem que eu gosto muito de falar, que eu sou contra, mas às vezes eu apoio, sabe? É as greves. Por quê? As greves, elas
atrasa a nossa formação, né? Às vezes a gente tá indo bem no curso, tá lá fazendo o básico para conseguir tirar 6 ou 7, e aí vem uma greve. E aí a greve atrasa totalmente a gente, né? Porque o curso que a gente vai terminar em 4 anos, aí a gente termina em 5. E isso é se for só uma greve durante os 4 anos. Agora você me diz, se tiver 4 greves em 4 anos. E aí? Quanto que você vai terminar esse seu curso? Fala pra mim. Então as greves, eu apoio algumas, sabe? Umas eu acho necessárias. Agora, é uma desvantagem, né? Pra quem precisa terminar logo o curso, né? As greves, então, pode atrapalhar o aluno. Pessoal, agora eu vou falar um pouquinho se compensou ou não eu ter saído da federal para faculdade particular. E eu vou falar bem a verdade para vocês. A única coisa que eu me arrependo é de não ter entrado antes. Porque, assim, pra mim, que, tipo assim, sou casada, sabe? Eu preciso cuidar da casa, preciso cuidar da minha família. Eu sou mãe também, sabe? Então, a gente que não tem muito tempo, a gente precisa de tempo e de ter disponibilidade, sabe? Pra fazer o que a gente pode. Então, pra mim, a EAD foi muito boa. E eu também não sou muito sociável, então, EAD pra mim compensou muito. Só que, tipo assim, a única coisa que eu me arrependo, como eu tava falando, gente, eu começo a falar uma coisa e aí eu vou indo pra outro caminho e esqueço tudo. Enfim, como eu tava falando, a única coisa que eu me arrependo é de não ter entrado antes. Por quê? Eu passei um ano estudando pro Enem, pra poder conseguir passar na pública. Passei, entrei em matemática. E aí, fiz um semestre, passei no primeiro semestre. E aí, eu mudei para Campo Verde e aí eu pedi transferência para particular EAD. Então, a única coisa que eu me arrependo é de não ter entrado direto na particular, sabe? É a única coisa que eu me arrependo e é ter acabado perdido um ano. Mas tirando isso, gente, pra mim compensou muito. Tenho tempo, tenho disponibilidade, tem professor, tem aulas gravadas, sabe? As aulas ajudam muito. Você pode ver, rever, e é uma coisa muito difícil isso na federal. Então, pra vocês que estavam na dúvida entre a federal e a particular, tá aí a minha sugestão pra quem trabalha, pra quem é mãe, sabe? Não precisa, tipo assim, quem quiser, né, fazer a federal, é isso, vai na fé. Uma pública não quer demais, né? Mas, para quem tem condições de entrar na EAD e quer ter disponibilidade de tempo, quer ter horário sobrando, eu recomendo muito a EAD. A EAD também não é fácil, não é fácil como as pessoas dizem. Tem as suas partes difíceis, mas compensa, né? Compensa muito. Pessoal, é isso o vídeo, tá? Não me julguem que é meu primeiro vídeo que eu tô aparecendo aqui pra vocês, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. E é isso, tá? Ah, pessoal, eu também queria falar um pouquinho rapidinho, que esse vídeo não tem nada a ver. Eu sei que vocês estão vendo meus vídeos e eu sei que são as mesmas pessoas e vocês não estão me seguindo e não estão curtindo. Pelo menos, pessoal, comece a me seguir, porque eu tô ajudando vocês e vocês não estão me ajudando. Então, segue meu vídeo aí, por favor, tá bom? Para que eu possa voltar para gravar mais para vocês. Beijo, é isso. Gente, meus vídeos tá ficando tudo cortado, porque é a primeira vez que eu tô gravando aqui mostrando a minha cara, sabe? Então, eu ainda não tenho experiência com esse negócio. Eu tô falando com vocês de aluno para aluno comum, tá? Quando eu tiver mais elevada nesse nível de gravar vídeo, aí vocês voltam aqui e lembram desse vídeo aqui, tá? Que foi o primeiro que eu fiz. Agora, vamos falar um pouquinho das desvantagens da federal. Gente, às vezes, quando era início de semestre, na federal, e no curso de exatas, né, que é um curso que tem poucos alunos, tem poucos professores. Então, era uma desvantagem da federal, porque às vezes trocava muito de professor, ou faltava professor para uma certa matéria, sabe?
Então, às vezes a gente ficava sem tela com os professores, ou às vezes chegava no meio do semestre os professores, ou trocava toda hora de professor, não tinha um certo professor para aquela matéria. Então, essa é uma coisa para o curso de exatas muito complicada, sabe? Tô anotando aqui. Como eu falei também, outra coisa é que às vezes não sobra livro da matéria, que é uma desvantagem na federal, né? Às vezes, porque, tipo assim, às vezes, digamos que tem gente que pega o livro, não devolve na pública, e aí acaba que pros novatos, né, digamos assim, que chega agora, que precisa do livro, não tem. Então é muito complicado esse negócio dos livros na federal. E pra gente, às vezes, gente, pra gente que é da federal, muitos dos cursos são integral. Tipo assim, de 7 às 6 da noite. Só tem horário pra você almoçar e não tem horário pra você trabalhar, não tem horário pra você cuidar da casa, não tem horário pra nada. O meu... Gente, eu falei um monte sobre as desvantagens na federal. E vocês acreditam que eu só anotei uma desvantagem no EAD? E não é bajulando, não, gente. Não é bajulando, é porque eu não achei mesmo. A única desvantagem que eu achei na EAD é, tipo assim, a gente tá sozinho na EAD, sabe? A gente não tem contato com outros alunos, a gente não pode perguntar, sabe, pros outros alunos qual a sua resposta, me ajudar no trabalho, não tem essa comunicação social. É só você, o seu livro, o seu caderno, e é isso, filho, vai na fé. Entendeu? É a única desvantagem que eu achei na EAD, que é não ter ninguém para compartilhar o conteúdo. Tipo assim, uma pessoa assim, sabe? Outro aluno do seu lado para você poder compartilhar o conteúdo.